Esse cientista russo conseguiu criar duas criaturas artificiais, injetando seu espermatozoide dentro de um ovo de galinha. Os dois homúnculos acabaram se desenvolvendo e, ao serem colocados juntos, acabaram passando por um processo de fusão, juntando os dois corpos em um. E o mais curioso é o que isso vai se tornar. E no 14º episódio, é logo citado pelo Corny que o homúnculo sofreu uma alteração, e na região onde há uma espécie de boca, agora possui o que parece ser alguns dentes. Porém, o russo ainda tem dúvidas se aquilo realmente é uma boca, pois ele cita que havia tentado alimentar o homúnculo com pedaços de legumes e carne, no entanto o homúnculo não comeu, e nem mesmo reagiu ao alimento, e é provavelmente por isso que ele não tá mais crescendo. Mas o Corny diz que isso não é tão preocupante, pois pelo que aparenta o homúnculo tem demonstrado diversas semelhanças anatômicas e qualidades de um verme. E uma característica importante dos vermes é que eles conseguem passar muito tempo sem comer nada, sem que isso os prejudique. O único problema é que ele ainda não tá usando a boca. Corny pretende alimentá-lo com comida viva, já que ele tem dentes enormes, e isso é um sinal evidente de um predador. E no 14º episódio, o russo fala que o homúnculo finalmente começou a se alimentar novamente, e o Corny mostra isso lhe dando um pequeno pedaço de cenoura. Foi notado pelo russo que o homúnculo está recusando alimentos de origem animal, embora anteriormente ele costumasse comer carne. Agora até isso ele está ignorando. Ele tem comido só alimentos vegetais, especificamente cenouras e abóboras. Inicialmente ele acreditava que era por conta da cor dos produtos, então ele tentou alimentá-lo com abacaxis, pêssegos, mas mesmo assim a criatura não comeu. E em relação a isso, o russo não sabe exatamente as razões. Inclusive pede até sugestões do que possa ser a razão disso, mas tem uma suposição que talvez o homúnculo não coma carne ainda, porque o seu sistema digestivo ainda não está totalmente formado, após eles terem se fundido. Porém agora, pelo menos ele irá crescer, já que voltou a se alimentar. Привет, с вами Корней. Ao começar, logo descobrimos que o homúnculo começou a comer carne, já que antes ele estava apenas comendo vegetais, o que estava incomodando o Corny, pois o homúnculo parecia não desenvolver. Então os espectadores haviam recomendado que o russo tentasse alimentar a criatura com seu próprio sangue. De início ele não curtiu a ideia, mas mesmo assim ele fez, e em seguida descreve dizendo que furou seu dedo e em seguida mergulhou no aquário, fazendo o homúnculo despertar rapidamente. Era como se ele gostasse do cheiro do sangue humano. Acontece que após isso, o Corny teve uma ideia. Ele pegou um pedaço de carne e juntou com seu sangue, e em seguida ofereceu para o homúnculo, que acabou comendo, e a partir daí, o russo continuou o alimentando com carne dessa mesma forma. Com isso, algumas mudanças fisiológicas começaram a aparecer, como por exemplo algumas veias no corpo da criatura que ficaram mais aparentes, o que segundo o Corny indica que a criatura tenha um coração. Logo em seguida ele mostra na íntegra como está sendo feita a alimentação do homúnculo. Primeiramente ele começa furando o seu dedo e depois passa um pedaço de carne no sangue que acabou saindo. Mas antes ele mostra a reação do homúnculo apenas com o sangue, colocando seu dedo no aquário. E agora é a vez de alimentá-lo. O Corny fala que agora que o homúnculo finalmente começou a comer carne, talvez ele comece a desenvolver mais, porém até então o seu tamanho não havia mudado. O russo também cita ter um grande desejo de empurrar o dedo na boca do homúnculo para ver o que aconteceria, mas tem medo de que a criatura seja tóxica. Привет, с вами Корней. Ao começar, vemos que o homúnculo cresceu, mas nada muito significativo. Além disso, houve algumas mudanças interessantes. Uma delas é que o homúnculo começou a cuspir uma espécie de líquido. O russo ainda não sabe o que é isso, mas tem algumas suposições. A primeira dedução é que aquilo talvez seja o excremento líquido do homúnculo, que provavelmente já havia defecado antes, porém o russo ainda não havia visto, e é bem provável que esse excremento seja transparente, o que dificulta ainda mais. Mas agora sua cor é branca, e talvez o motivo dessa cor ter mudado é por conta da mudança de alimentação, que antes era vegetal e agora é carne. E a segunda suposição é que talvez o homúnculo tenha começado a cuspir veneno, igual aquele dos primeiros episódios do incidente do livro.
E no restante do vídeo, o Corny começa a responder as perguntas mais frequentemente feitas. E a primeira questiona o porquê dele não molhar a carne no sangue de animal em vez do humano, referente ao vídeo anterior. E então o russo responde dizendo que aparentemente o homúnculo só tem preferência pelo sangue humano, por algum motivo desconhecido. E a outra pergunta é por que a água do aquário é sempre turva. Seria porque ele não muda a água? Corny responde dizendo que ele muda sim a água por uma água mais pura. Porém, ele percebeu que o homúnculo perde um pouco da sua atividade, ficando mais quieto. Mas rapidamente a água começa a se deteriorar e novamente fica turva. É provável que o próprio homúnculo faça ela ficar assim intencionalmente, e só depois o homúnculo se torna ativo novamente. E ao final do vídeo, o russo deixa a câmera gravando para que nós pudéssemos ver o exato momento em que o homúnculo dispara o líquido desconhecido. Привет, с вами Корней. Como vimos no último vídeo, o homúnculo acabou disparando um líquido desconhecido, o que chamou bastante a atenção do Corny. E nesse vídeo seu objetivo é descobrir o que diabos é isso. A sua primeira dúvida é se aquele líquido é algum tipo de ácido, assim como aquele injetado por um dos homúnculos do início, que de acordo com o russo, realmente queimou a sua pele. Então ele faz o famoso teste de pH para saber a acidez ou a alcalinidade daquele líquido e dá um valor de 8,3, ou seja, não se trata de um ácido. Aquela solução é ligeiramente alcalina. Para o segundo teste, o Corny estaria interessado em medir a dureza do líquido, e o resultado desse teste é que a dureza daquele líquido é maior do que a da água, o que quer dizer que existe algum sais no líquido. Ele especula que talvez sejam algumas fezes do homúnculo, mas também dá outra explicação baseada em outras criaturas marinhas, como de que provavelmente o homúnculo se reproduz dessa maneira, assim como outros organismos marinhos, e por esse motivo ele precisa examinar o líquido em um microscópio, e para comprovar que aquilo seja de fato espermatozoides, ele precisa encontrar células germinativas. Mas antes, ele dá outra explicação do que possivelmente seria isso. Por mais que já tenha sido visto anteriormente que esse líquido não é um ácido, ele pode ser alguma espécie de veneno. E o russo explica que, com base naquele incidente envolvendo o outro homúnculo, a queimadura que ele teve antes pode ter sido causada pela reação desse mesmo veneno. Portanto, ele decide testar essa teoria, jogando um pouco desse líquido em um organismo vivo. E o escolhido é uma planta. Caso essa plantinha venha a morrer futuramente, significa que aquilo realmente é um veneno. Então, o teste do microscópio é feito, mas logo é descoberto que não há nenhuma célula germinativa naquele líquido, o que indica que aquilo não é o espermatozoide do homúnculo. E um dia depois, é esse o estado daquela planta. Nem precisou de mais dias para que ela começasse a morrer. No 19º vídeo, o Corny fala que o homúnculo cresceu bastante para que ele pudesse finalmente alimentá-lo com alimentos vivos, e o escolhido para isso foi um pobre peixe. E na cena a seguir, ele despeja o peixe dentro do aquário do homúnculo para ver o que aconteceria. Опа! Как-то она резко вырубилась. Ну, в принципе, ничего больше не происходит. Так, я попытаюсь сейчас. Então o que ele decide fazer é colocar o peixe diretamente na boca do homúnculo. E quando ele se prepara para poder pegar o peixe, isso aqui acontece. Ai! Ao voltar, o russo explica o que aconteceu. Basicamente, no momento em que ele foi pegar o peixe, ele recebeu uma descarga elétrica, lembrando que essa era uma característica de um dos homúnculos que se fundiram, aquele nomeado de Pikachu. E agora ele entende o que foi que aconteceu com o peixe, e diz que o homúnculo tornou-se perigoso, e que acha que não deve mantê-lo mais no aquário. Na verdade, ele está em dúvida sobre o que fazer agora diante disso, e irá pensar mais sobre. No 20º episódio, o Corny nos dá uma boa notícia. Ele aparentemente conseguiu criar um novo homúnculo. Ao menos parece ter algo no ovo que ele irá apresentar durante o vídeo. Isso porque, há algum tempo ele começou a usar a luz para ver o que havia dentro do ovo, apesar dele não recomendar isso por conta do excesso de luz que pode prejudicar o desenvolvimento do homúnculo, mas a sua curiosidade foi maior. Em seguida ele pega o ovo em questão e já aproveita para provar para alguns telespectadores que suspeitam que ele colocou o homúnculo através daquele buraco embaixo da fita, mas ao retirá-la, vemos que ali há apenas o buraco em que ele injetou seu esperma. E finalmente ele nos mostra o que há dentro do ovo, com o uso de uma lanterna.
podemos ver que de fato há um pontinho preto ali no meio. E na metade do vídeo, o Corny começa a responder algumas perguntas relacionadas à fertilização do homúnculo. Primeiramente, ele diz que para fazer esse homúnculo, ele usou ovo fresco de fazenda, e não aqueles de lojas ou mercados. Outro detalhe é que esse ovo não é fertilizado, ou seja, a galinha que colocou esse ovo não estava tendo contato com nenhum galo. O esperma foi injetado e depois protegido dentro de uma touca de malha, para protegê-la do excesso de luz. Ele também cita que colocou o ovo dentro da touca em uma dispensa, pois lá há uma boa temperatura que varia de 30 a 35 graus Celsius, e é com um período de 10 a 40 dias que ele abre o ovo. Na maioria das vezes não há nada lá dentro, apenas um ovo podre, mas às vezes pode haver um homúnculo. O russo acredita que 10 dias é um tempo muito curto para poder abri-lo, e relembra do primeiro homúnculo que ainda parecia não estar desenvolvido. Isso porque ele havia aberto cedo demais, e cita que esse do vídeo tem apenas 7 dias, portanto ele não terá pressa para abri-lo por agora, deixará o desenvolvimento ser mais longo. Привет, с вами Корни. Ao iniciar, o Corny fala que o homúnculo principal não teve nenhuma alteração, enquanto o outro homúnculo do ovo continua a se desenvolver, e ele espera que logo logo esse homúnculo possa se chocar. O russo pretende medir a tensão elétrica que o homúnculo produz, e para isso ele irá usar esse dispositivo, e na sua primeira tentativa, rapidamente é mostrado 20 volts. Ao tentar de novo, dessa vez dá um valor diferente, de 17 volts. O russo então explica o possível motivo de ter dado valores diferentes, e isso seria porque a corrente é de curta duração, e assim o dispositivo não tem tempo para reagir, portanto, pode-se supor que a real tensão elétrica é ainda maior. No 19º vídeo a gente viu que foi o suficiente para matar o peixe. E no restante do vídeo ele aproveita para responder mais perguntas dos telespectadores. Uma delas é se o Corny pretende criar um homúnculo originado de um ovo de avestruz ou de réptil. E ele responde dizendo que não seria possível fazer com o de um avestruz, pois não tinha acesso a um ovo fresco desse animal. Por outro lado, ele foi até algumas lojas de animais e perguntou aos vendedores se eles possuíam ovo de tartaruga, iguana ou algum tipo de cobra. Porém, acabou não encontrando, mas é possível que futuramente ele encontre. Por último, o Corny diz que se não houver mudanças interessantes no homúnculo principal, o próximo vídeo será sobre o ovo. Acontece que esse próximo vídeo nunca saiu, pois aparentemente, segundo diversos comentários, o russo Corny teria morrido, após sofrer com um infarto e não resistir. Apesar de eu não ter encontrado provas concretas dessa informação, é bem provável que de fato tenha realmente acontecido isso, se for julgar pelo seu sumiço repentino. E a sua última atualização, que inclusive foi esse vídeo que vimos, foi postado há 6 anos atrás, e infelizmente nunca saberemos o desfecho desses dois homúnculos.